como personalizar um corte de cabelo curto através da texturização. Esse foi um dos nossos assuntos na nossa última live, no nosso último encontro. Aqui está o resultado, um pouquinho daquilo que nós mostramos. Para a construção desse resultado, nós passamos pela fase da estrutura, depois a primeira fase da textura e aprofundamos o que eu chamo de refino do refino. Aqui temos uma boneca. E o que eu preparei para vocês hoje? Uma outra boneca, mas uma boneca real. Hoje nós vamos trabalhar em uma pessoa de verdade, acompanhando essa construção de verdade, mostrando uma das nossas tão especiais clientes que está aqui comigo, que tão gentilmente, às 8h30 da noite, está disposta a compartilhar junto comigo conhecimentos de valor para vocês. Então eu vou convidar a nossa modelo para vir aqui e vamos dar início à nossa estrutura e depois acompanhar a execução da textura em um cabelo curto, em uma modelo de verdade. Nossa modelo está aqui já preparada. A Lu é uma das nossas clientes, amigas, vamos dizer assim, de longa data. Trabalhamos há muito tempo, vocês já viram esse rostinho em alguns dos meus reels, em alguns vídeos que vocês já assistiram aqui no meu Instagram. Hoje nós vamos mostrar para vocês a construção da lateral. O cabelo da Lu está para cortar. Então nada mais agradável do que a gente conectar aquilo que nós fizemos na boneca, na vida real, interpretando os desafios que uma modelo de verdade nos mostra. Aqui está ela, então. Uma alegria poder estar aqui, né, Paulo? Dividindo esse momento contigo. Aliás, a nossa modelo, antes de começarmos a nossa transmissão, ela leu uma frase que faz parte do nosso trabalho, que está aqui projetada. Minha visão de um corte de cabelo bem feito. Um corte de cabelo perfeito é, em essência, aquele que faz a sua cliente sorrir. Essa é a essência. Sempre será essa. Sorrir no dia do salão somente? Não. Isso é uma obrigação. A obrigação de entregar um cabelo com uma boa modelagem, boa finalização, como falei, é uma obrigação. Nós precisamos entregar dessa forma. Mas o cabelo bem cortado, que faz uma mulher feliz, é aquele que ela consegue se arrumar sozinha. E sozinha de que forma? Descobrindo os caminhos, sozinha, sem orientação? Nem pensar. Não. Como é que eu pego um secador? Vou descobrir? Não. Eu, profissional, vou orientar. Vou pegar a mão dela, vou ajudar a secar, vou explicar, vou dar dicas de construção, da finalização. E isso não fica pronto em um único encontro. É uma construção, relação cliente-profissional. Porque a nossa cliente nunca vai pegar, em um primeiro momento, todas as explicações. Nem tem a obrigação de saber como segurar no secador. É uma construção da educação, da parte motora, do controle, do espelho, do espelhamento, o movimento eu acho que vai para frente, vem para trás, como segura. Tão fácil para eu fazer, tão fácil para eu secar de cima para baixo. E ela, que tem que erguer os braços. Orientar, 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 até entregarmos uma cliente, que na verdade sempre será um outdoor ambulante na rua. Vamos lá. Vamos recordar do que nós fizemos. Bem, vocês recordam, vou virar a luz bem para vocês, que, então vou pegar a minha modelo, que foi a inspiração. Aqui estão elas, duas belas modelos. Nós trabalhamos a construção dessa lateral penteando o cabelo horizontalmente,
e cortando ele verticalmente. E é exatamente esse movimento que vamos repetir no cabelo da Lu. Vamos lá. Divisão, então vamos dar uma olhadinha no antes. A Lu vem com o cabelo para cortar, certo? Inclina um pouquinho aquilo, certo? Paulo, mas ele parece tanto com o da boneca. O da boneca já está mais longo, um pouco mais longo. O da Lu, ela gosta de um cabelo um pouquinho mais curtinho, mais desfiadinho, quase com um contorno de orelha. Isso é o que a faz feliz, então é isso que nós vamos entregar. Os movimentos de construção serão os mesmos. Divisão vertical. Vamos pentear horizontal e cortar vertical. Fazer a primeira fase de textura, depois secar, personalizar e entregar para vocês uma lateral tal qual nós fizemos na nossa boneca. Vamos lá. Vou aproximar um pouquinho mais. Isso aí. Maravilha. Vamos lá. Isso. Repetindo os movimentos que nós fizemos na nossa boneca. Agora, em uma boneca viva. Veja que interessante, hein, Paulo? Uma boneca viva. Boneca Lembrei viva. que quando eu era muito pequena, que tinha um concurso, né? Boneca viva. Sério? As meninas, claro, as meninas participavam, vendiam idade seus isso? ingressos, uns 4 anos, eu acho, de Nossa. idade. 4 ou 5. Concurso Boneca Viva. Você tem uma boa memória, hein? Eu tenho. Nossa, eu tenho memória com 4 anos. uma boa memória. E sabe que eu tava lembrando, enquanto tu fez a tua iniciação na fala, como é muito verdadeiro isso que tu coloca da construção, né? Construção do processo do cabelo. Sim. Porque a gente trabalha o meu cabelo há bastante tempo, né? Muitos anos. Muitos anos. E isso tudo que tu colocou assim em poucas palavras é um processo muito longo. Porque eu, como cliente, demorei muito tempo para aprender sozinha a secar, a posicionar, né, o cabelo, como tu estava falando, para frente, para trás, o secador. Aonde segurar o secador, como posicionar o ar, como direcionar o ar. Um lado sempre é mais fácil, né? É verdade. O lado da mão do secador sempre é mais fácil. Sempre. E o lado oposto, segurar e controlar, ter motricidade, talvez segurando o secador com outra mão, tudo isso é mais difícil. Só para comentar aqui com o pessoal, construímos esta lateral em movimentos. Distribuição horizontal e um corte vertical. Na conferência, temos que ter uma linha que começa a fazer a curva do crânio ou o plano, conforme for o formato do crânio. Sempre assim, certo? No cross-check, nós vamos fazer a conferência e buscar a simetria do corte. Se a cabeça da cliente é mais curva, quando eu for fazer a conferência, eu vou encontrar uma leve curva. Se a cabeça da cliente é mais plana, a lateral, quando eu for fazer a conferência, eu vou encontrar uma linha tal qual o meu pente. Construída a estrutura inicial, veja que eu estou longe dos refinos, longe dos acabamentos. E isso é uma dica valiosa, certo? Porque quando eu construí o cabelo da Lu, o que acontece? Nós fizemos uma estrutura e depois eu vou para o refino. Mudo algumas posições e vou para o refino do refino. Quando ela volta para cortar, eu não começo o corte pelas beiradas que estão afinadas, que estão já com um bom acabamento. Eu começo ele pelas partes de estrutura, para depois eu chegar num corte que vai se aproximar dessas porções que já estão afinadas. Lembrem que nós sempre aconselhamos, quando a tua cliente volta em um tempo e frequência mais curto, o cabelo que foi texturizado tem essa textura. Então eu tenho que tomar cuidado.
para não ser influenciado por uma porção que está mais curta como essa. Por isso eu comecei aqui atrás, em cima da orelha, nessa estrutura, que seguiu neste movimento. Eu contive um pouco o ímpeto de ir buscar os fios mais curtos. Mantive o projeto, agora vou começar a inverter um pouquinho a lógica do movimento. Vou fazer uma linha diagonal para trás. Aqui ela, certo? Vamos ver se vai ficar visível para vocês. Vou virar um pouquinho assim. Isso aí. Lembra que nós trabalhamos esse movimento na boneca. Posso trabalhar de bico de tesoura, Paulo? Pode. Com certeza pode. Um movimento. Diagonal para trás. Vem com o pente. Outro movimento. Agora já buscando o quê? Buscando que essa porção, ela assente no crânio, ela se aproxime do crânio, que é o que vai acontecendo ao vivo para vocês. Tá? Primeiro este movimento de estrutura, agora invertemos o movimento para as primeiras porções do rosto. Eu não vou avançar com esse movimento por cima desse, apenas para essa primeira porção, porque eu quero isso aqui mais recolhido um pouquinho. Veja. Pronto, aqui eu já vou parar e pentear a próxima até ela. O que chegar, tá ótimo. O que não chegar, eu ignoro. Pronto. Mantemos a ordem. Ok. Eu tenho uma estrutura que começa a se acomodar. Lembrando que a minha modelo gosta de uma lateral muito leve, mas sem pontas mais longas, mas não recortada. Leve, suave, com um desfiado muito sutil, mas rente, não com aquelas pontas muito longas, porque o cabelo dela tem uma ondulação. Se eu deixar muito longa, ela sofre para secar e isso fica uma curva, certo? Fiz a primeira fase do corte, tá? Posso começar com a primeira fase da texturização, ou seja, posso usar a tesoura com a ponta, desta forma. Ou posso fazer com a tesoura dentada, que para as partes baixas é a minha ferramenta preferida. E aqui está ela. Ou seja, eu vou trabalhar com uma textura respeitando a estrutura e no terço final, apenas na ponta do cabelo, sem avançar, sem colocar a vela antes do bolo estar decorado. Primeiro, tudo tem uma ordem, decoração também tem ordem, textura também tem ordem. Então eu venho e trabalho no terço final, girando, terço final, terço final, terço final. Pronto. Nas laterais, terço final, terço final, terço final, terço final. Pronto. Se eu tivesse cortado todo o cabelo da Lu, faria isso em toda a cabeça, no terço final. E o que é isso? A parte final da ponta do corte. Esta aqui, certo? Eu não avanço demais, eu vou avançar. Eu vou tocar esta tesoura na pele dela, mas na hora certa. Estrutura, cross-check, primeira fase de textura. E agora, eu gosto muito de secar o cabelo da cliente. Essa parte de baixo, toda a parte baixa da ferradura, eu costumo fazer a estrutura, depois uma primeira fase de textura. Geralmente ela já vem, veja, a boneca, não a minha cliente, né, que também posso chamá-la de boneca, a nossa modelo, mas esta aqui, vocês recordam que ela tem as laterais todas plantadas, né? Então ela tem uma lateral muito densa, muito grossa. Um ser humano, uma mulher, uma cliente, já tem
o contorno mais leve, então ele já fica com este acabamento, certo? Mas eu vou deixar para personalizar depois. Agora em 30 segundos vou usar o secador. Se nós estivéssemos no programa da Ana Maria Braga, agora nós colocaríamos uma música, né? Pediríamos uma música quando liga o liquidificador. Mas como não estamos e não temos essa tecnologia, vocês vão ouvir o secador por alguns segundos. Som familiar. Som familiar. Muito bem. Cabelo duplo está seco. E agora, lembrando, estou fazendo a lateral, reproduzindo exatamente o mesmo movimento que fizemos na boneca, outro dia, certo? Estrutura, confiando no método, cross-check, sempre na conferência. O objetivo, ou uma graduação mais marcante, aqui igual praticamente o plano da cabeça, com um pouquinho só de peso aqui na parte de cima, depois primeira fase de refino e agora a segunda. Secamos e vamos personalizar. Um cabelo que é curtinho, eu gosto muito desta tesoura, tá? Dentição bem fininha, remoção suave, conheço os meus materiais. Cada tesoura dessas me dá um efeito. Lembrando que tesoura boa é aquela que tu fecha, puxa e ela não vem com a cabeça da cliente junto. Muitas pessoas têm tesouras dentadas ruins. Eu preciso ter a liberdade de bater ela e ela não puxar, ok? Primeira regra. Outra questão, tesoura dentada, vocês recordam? Para a técnica que eu vou usar, ela tem que abrir bem pouquinho. E quem comanda a abertura da tesoura? O polegar. Bem curtinho, bem curtinho, bem curtinho o movimento, tá? Se eu abrir demais, eu não vou conseguir o efeito de personalização que eu quero. Então já vamos seguir. Diagonal para trás. Se vocês recordarem da nossa modelo, na live anterior, todos os movimentos sendo reproduzidos 100%. Diagonal para trás. E agora vamos lá. Primeira questão. Corta um, pula um, corta um, pula um. Movimento contínuo ou movimento mais curtinho. De baixo para cima. Esculpindo. Personalizando. A primeira porção. Aí tu vai me dizer assim, Paulo, eu faço isso com a minha tesoura dentada, eu não consigo. Paulo, a minha tesoura puxa. Paulo, eu não consigo, eu coloco o polegar aqui, eu só uso a tesoura desse jeito, só assim. Vou batendo. Tem muita coisa para a gente aperfeiçoar na motricidade fina, no controle para entregar acabamento. Mais uma diagonal para trás, cabelo para frente, veja. E lá vou eu.
Mais uma diagonal para trás, cabelo para frente. E lá vou eu. Abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Vocês notem que nós vamos criando pequenos sulcos, que nós chamamos carinhosamente de canais. Diagonal para trás, segura, não usa clips, penteia o cabelo sobre, personaliza. Mais uma diagonal para trás e personaliza. Lembrando que só cortamos a lateral do cabelo do aluno. Bom, primeira fase. E agora começo a personalizar. A Lu não gosta do cabelo muito por cima da orelha. Então eu trabalho suave, mas não um recorte muito marcado. Vou fazer agora pequenas divisões. Veja só. Para remover o volume de cima da orelha. Trabalhando muito rente a pele. Mais uma divisão, penteio sobre e personalizo. Agora em outra divisão. Para fazer o cabelo conversar com a orelha e remover aquele volume excessivo sem tornar o cabelo recortado. Leve, suave, fluido. E agora vamos conversar com esta porção. Paulo, posso usar uma outra tesoura? Tesoura fio navalha nessa hora? Pode. Tu pode esculpir. Notem que eu busco sempre o espaçamento. E aí, nessa hora, eu não abro demais a tesoura de fio navalha. Eu abro bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho. Criando esse espaçamento. Removo os fios excessivos. Pronto. E o cabelo começa a tomar forma. Lembrando que estamos trabalhando somente em uma lateral. Pronto. E aí vamos pensar o seguinte. Vamos virá-lo para o outro lado. Aqui, ela chegou. Luz, isso. Cabelo crescido. Fizemos a estrutura. Esse lado não está cortado. Desta forma, divisões verticais, mecha móvel até a frente, buscando um comprimento e seguindo a proposta. Depois, invertemos a divisão e buscamos encurtar um pouquinho esta parte alta aqui, para que ele se recolhesse. Fizemos a primeira fase da textura. E a primeira fase da textura foi feita com a tesoura... Eu sorri, você está sendo filmado. Com a tesoura dentada. Toda a primeira porção. Movimento clássico. Clássico. Respeitando a estrutura. Depois começamos a trabalhar com a tesoura dentada em linhas diagonais para trás e criando
pequenos sulcos, escolhendo a ferramenta certa. É um cabelo mais grosso, tem muito cabelo, uma tesoura que remova mais. É um cabelo mais delicado, já cortei, tem textura, não está tão denso, uma tesoura mais suave, ou até mesmo apenas usando o bom senso. Ou seja, textura é bom senso. A cliente chega com ele muito leve e eu entrego o que o cabelo me pede. Tá? Tudo que se faz com o cabelo seco, em textura, nós secamos novamente. Pronto. Lateral feita. Exercício. Claro que o cabelo da Lu está mais curto um pouquinho que o da nossa boneca. Mas ele complementa muito bem aquilo que nós trabalhamos em curso. Mostrando, alertando, contando os detalhes, todas as fases, como se usa as ferramentas. E depois aplicado em uma cliente. Que é única, que é exclusiva, que tem roda-moinhos, que tem linhas de entrada, que tem volumes, que tem uma cor, que tem curvaturas, ossatura, desafios e que tem uma personalidade. Esta, a mais importante, ser interpretada, entregar, revelando quem ela gostaria de ser ou quem ela é de verdade, ou talvez quem ela gostaria de ser naquele momento da vida dela, da fase que ela vive, através do cabelo também. A Lu busca um cabelo muito prático, uma lateral que seja leve, que cresça e continue bonita. E é isso que nós entregamos para ela nesse nosso encontro, conectando o exercício fictício da boneca e entregando ele na realidade. Nós voltaremos hoje, Lu. Agora, eu e a Lu agradecemos a presença de vocês, espero que tenham compreendido passo a passo. Nós vamos dar continuidade ao corte dela, certo? E eu vou voltar, fiquem atentos aqui no Instagram, creio que em 30 minutos voltaremos ao vivo para a texturização final e o acabamento da parte do topo do cabelo dela. Agora vamos cortar todo ele e depois a gente volta. Fiquem atentos, 30 minutinhos, mais ou menos em torno de 9h30, nós estamos ao vivo de novo para a finalização deste cabelo, de forma única e exclusiva. E eu quero ver se a minha cliente vai sorrir. Ela sempre sorri. E já hoje está o mais uma vez. sorriso. Certo, galera? 30 minutos, nos encontramos.